E aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Ô Emerson, mas hoje um 6 a 1 Responde? Sim, por alguns motivos. O primeiro que tinha um tempão que eu não fazia, né? Outra coisa importante, não teve nada de muito relevante nessa terça-feira, tá? Nenhuma novidade, tá todo mundo com aquela rebordósia da derrota no clássico também. Tem jogo legal pra caramba de Champions League agora, né? Real Madrid, Manchester City. Inclusive, se você quiser fazer uma apostinha nesse jogo, tem ótimas cotações lá na Betfair. Então, juntando todas as situações, falei assim, irmão, o negócio é o seguinte, vamos de 6 a 1 responde aqui. E amanhã, na quarta-feira, né, a gente faz o pré-jogo de Democrata e Cruzeiro, falando aí das prováveis escalações, se o Leonardo Jardim vai com o time reserva, alternativo, enfim, a gente fala tudo sobre o jogo, tá? Mas sobre esse aqui, eu peço para você deixar o like, para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar e também para deixar sua pergunta para a próxima edição. Começo aí com a pergunta do Felipe GRBH. Emerson, você não acredita que o Cruzeiro está contratando muito mais hype do que propriamente desempenho técnico? Felipe, obrigado pela pergunta. Essa foi a teoria aí, inclusive, defendida por alguns jornalistas, né? Eu acho que o mais notório aí, o que mais falou sobre isso foi até o Mauro César Pereira, que gosta bastante do Cruzeiro, né? É impressionante, mas enfim, falou um pouco sobre isso, de que o Cruzeiro contratou vários jogadores que estavam em um momento de baixa na carreira, pensando em recuperar esses atletas. De fato, tem um ponto aí que é verdade. Quando a gente olha, por exemplo, Gabigol foi um jogador contratado depois de uma temporada discreta no Flamengo, 2024 não foi um bom ano dele. O Dudu também não viveu uma boa temporada. O Fagner também estava mal, era reserva do Corinthians. O próprio Cássio, a gente pode citar, que estava nessa mesma situação. Então, o Cruzeiro contratou sim alguns jogadores buscando recuperar esses atletas, jogadores que têm grife, que foram campeões e tudo mais. O que não dá é para a gente dizer que todos os jogadores que o Cruzeiro contratou necessariamente sejam desse perfil. Fabrício Bruno, por exemplo, é um jogador que está no melhor momento técnico, físico, foi uma boa contratação do Cruzeiro. Quando a gente olha ali para Matheus Henrique, quando a gente olha para o Wallace, são jogadores que foram contratados caro, mas estão naquela idade que a gente considera ideal, né? A idade do auge técnico, físico e tudo mais. O Wallace até o momento não se provou, né? Não conseguiu jogar o seu melhor futebol, mas foi uma grande contratação. Então, você falar de alguns jogadores que o Cruzeiro contratou e realmente são mais veteranos, o próprio Bolassi é um jogador veterano, mas que vários clubes brasileiros tentaram contratar. O Bolassi fez um brasileiro ruim no Criciúma? Não, jogou bem. Marquinhos foi uma aposta, tem se mostrado até o momento até uma boa aposta do Cruzeiro. O Christian, um jogador jovem, era reserva no Atlético Paranaense, é verdade, mas também um jogador útil. Então, assim, você dizer, o Cruzeiro só contratou grife? Mentira. O Cruzeiro contratou algumas grifes buscando recuperar? Sim, é verdade. E o principal ponto que incomoda o cruzeirense, no aspecto técnico, o Dudu está até me surpreendendo positivamente com o desempenho nos últimos jogos. Eu começo a me animar com a possibilidade do Dudu voltar a jogar em alto nível. O Fagner, nos poucos jogos que fez, foi bem. O Cássio teve um momento bom, oscilou. O Gabigol é um atacante que chegou, fez lá o hat-trick, marcou outro gol de pênalti, aí fez essa besteira no clássico de ter sido expulso, mas é um jogador de 28 anos, que tem todo um apelo de marketing, tem qualidade e é um jogador plenamente recuperável. Então, quando você olha para as contratações que o Cruzeiro fez, foi um mercado bom, tá? Não é porque o Cruzeiro, nesse momento, perdeu um clássico que tudo mudou, nossa, a janela foi horrível. Não, o Cruzeiro fez um bom mercado. Ótimo, excelente? Não. Bom, tá? É a minha opinião, inclusive. Lembro até que teve uma live lá na Samuca TV. E aí, como que foi o balanço da janela? E o pessoal, excelente. Eu falei, foi bom. Ótimo é se tivesse vindo John Arias, se tivesse vindo Valentim Gomes, né? Se a gente tivesse realmente trazido mais jogadores de qualidade. Mas foi um bom mercado, uma boa janela. O Cruzeiro trouxe bons jogadores, não trouxe só grife, não, tá? Quem fala isso aí tem um pouquinho de recalque também, muitas vezes porque queria um Dudu, um Gabigol, outro jogador deles lá no seu clube, né? Alguns tiveram por lá. Lembrem como foi tratada aquela possível troca de Dudu e Gabigol há 6 meses atrás por Palmeiras e Flamengo. O pessoal estava dizendo que era ótima. Os dois vieram para o Cruzeiro, passaram a ser péssima. Isso faz sentido? O Vinícius Andrade pergunta: com a chegada dos reforços, fazendo um comparativo 11 a 11, o Cruzeiro já é um time melhor que o Atlético Mineiro? Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu fiz, inclusive, um cara a cara 2 dias atrás, né? Pré-clássico entre Cruzeiro e Atlético. A gente fez esse comparativo aí.
E na minha opinião, sim, o Cruzeiro hoje tem um elenco melhor que o do Atlético Mineiro. Pô, Emerson, mas você está falando isso 2 dias depois do Cruzeiro perder o Clássico. Estou falando, porque a gente está falando aqui de comparativo de elenco, de prováveis escalações titulares. Acho sim que o Cruzeiro tem mais garrafa vazia para vender, tá? Quem vai fazer uma melhor temporada? Acredito que vai ser o Cruzeiro. Vejo o Cruzeiro com mais recurso, com mais qualidade do que o Atlético. Agora, o Cruzeiro fez um clássico ruim, na minha opinião. A gente tem um grande problema que é não ter treinador, né? Esperamos que isso seja corrigido pelo trabalho do Leonardo Jardim. O Cruzeiro foi um time meio aleatório, não teve uma postura agressiva, poderia ter aberto o placar com o Gabigol, que teve a chance mais clara do jogo no 11 contra 11, desperdiçou a oportunidade. Teve um jogador expulso, condicionou totalmente o resto da partida e o Atlético venceu merecidamente. O Atlético foi o melhor time em campo, o Cruzeiro falhou demais. Agora, um jogo 11 contra 11, o melhor Cruzeiro, o melhor Atlético, inclusive considerando o Júnior Santos, por exemplo, né, o jogador do Atlético que foi expulso e não pôde jogar o Clássico. Considerando o melhor Cruzeiro, o melhor Atlético, acho sim que o elenco do Cruzeiro, o time do Cruzeiro hoje é melhor que o do rival. Agora, gente, nós estamos falando aqui de comparativos no papel, né? A gente tem que ver essa coisa funcionando em campo. E aí que vai entrar o trabalho de Leonardo Jardim por parte do Cruzeiro, Cuca por parte do Atlético e os jogadores, tá? Mas no papel, qual que é o time melhor? Para mim é o Cruzeiro. Se você concorda, discorda, comenta aí, por favor. O Elias Dias pergunta: só eu acho que desde sempre trazer o Cássio foi um erro? Continuo achando que o momento era do Anderson. Elias, obrigado pela pergunta. Só para deixar bem claro, viu, gente? Esse questionamento tinha sido mandado há algumas semanas, tá? Foi antes da falha no Clássico, antes, inclusive, acho que até da falha contra o Atlético também. Mas o que acontece? O Cássio foi contratado pelo Cruzeiro no meio do ano passado, tá? E a gente não pode usar o momento atual para falar do Cássio como um todo. Porque assim, o Cássio cometeu falhas no Cruzeiro em 2024. Por exemplo, contra o Boca Juniors, o Cássio falha, né? Naquele jogo que o Cruzeiro estava ganhando por 2-0, ele toma uma falha ali, vai para 2-1 e depois nos pênaltis a gente consegue se classificar. Na final da Sul-Americana, o Cássio foi muito mal. Falhou, na minha opinião, nos 2 primeiros gols do Racing ali, com um posicionamento errado, reagindo muito lentamente nas jogadas. Então, sim, o Cássio cometeu falhas importantes. Se a gente pegar o desempenho do Campeonato Brasileiro de 2024, por exemplo, o Cássio ficou em terceiro lugar como o goleiro que mais fez defesas por partida, tá? Empatado com o goleiro do Botafogo, com o Joe, e eu acho que só o Fábio teve uma média melhor que a dele. Lembrando que o Fábio estava no Fluminense, que foi um time que lutou contra o rebaixamento até o fim. Então, um time muito mais exposto, e o Fábio fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Flu. Então, assim, o Cássio ficou entre os 3 melhores goleiros do brasileiro. Se a gente olha lá até uma questão de defesas ali pelo grau de dificuldade, né? Que tem aquele XG, né? Que é o expected goals. Eles calculam ali a qualidade das defesas de acordo com as finalizações. O Cássio ficou em 5º lugar entre todos os goleiros do Campeonato Brasileiro, e essa é uma estatística que soma todos os jogos. O Cássio jogou 24 partidas do Brasileiro, teve goleiro que jogou 38, tá? E o Cássio teve um desempenho melhor que a maioria dos goleiros do Campeonato Brasileiro. Então, falar que a contratação do Cássio foi um erro é ser oportunista, tá? Eu consigo entender a sua opinião, ó, não queria ter a contratação do Cássio, tudo bem, é um direito seu, mas alguém que está aqui fazendo conteúdo sobre o Cruzeiro falar isso agora é oportunista, é tentar aproveitar um momento de baixa do atleta para dizer que sempre foi um erro. Não foi. E a contratação do Cássio, ela teve uma outra importância também, que foi a mensagem passada ao mercado. No momento que o Cruzeiro estava ali, muda a gestão, chega Pedrinho e tudo mais, e o Cruzeiro contrata o Cássio, que foi a primeira contratação da era Pedrinho, todo mundo no mercado já falou: opa, o Cruzeiro está vindo aí para fazer alguma coisa séria. O Cruzeiro não está para brincadeira no mercado. Tá? Então, assim, vamos lembrar desse detalhe também, vamos lembrar dos bons jogos que o Cássio fez. Teve aquele jogo absurdo contra o Botafogo, lá o 3-0, que ele fez 10 defesas, que é um negócio surreal, mas teve vários outros jogos bons do Cássio pelo Cruzeiro, no Brasileiro, na própria Sul-Americana. Se a gente chegou à final, foi também por defesas salvadoras dele contra a Libertad, contra o Boca Juniors lá na Bombonera, contra o próprio Lanús na Argentina. Então, assim, vamos entender que o momento do Cássio é ruim, ele merece crítica. Consigo entender quem fala, pô,
acho que o Léo Aragão deveria ter uma sequência, tudo bem, tá? Agora, dizer que foi uma contratação equivocada, eu não concordo, acho que o Cássio é sim um bom goleiro, tem 37 anos? Sim, idade que permite que ele seja recuperado. É uma questão de passar confiança, como o Leonardo Jardim falou, e trabalhar muito no dia a dia com o Robertinho, e dentro de campo, concentração no máximo, está muito focado em ser o goleiro do Cruzeiro, e é para isso que o Cássio veio. E sobre o Anderson, só para pontuar, né, o Cruzeiro negociou o Anderson de uma forma que eu achei muito mal explicada, não gostei da transferência, ele saiu, foi lá para o Atlético Goianiense, até chegou para ser reserva num primeiro momento, aí o goleiro titular deles, o Ronaldo, machucou, e aí o Anderson teve uma sequência de 5 jogos lá no Goianiense. No primeiro ele tomou 2 gols, no segundo jogo foi aquele que ele falhou muito, tomou gol do meio campo, enfim, teve uma partida realmente muito ruim. Aí as 3 últimas partidas que ele fez pelo Goianiense, ele não tomou gol, tá? Mas o Ronaldo recuperou de lesão, retomou a condição de titular, o Anderson nesse momento é reserva do Atlético Goianiense. Eu acho que isso é um indício de que o Anderson é um goleiro que teve uma passagem ok pelo Cruzeiro, mas não é um goleiro top também. Lembremos que o Anderson cometeu falhas, lembra? A falha dele contra o São Paulo, a falha grave dele no clássico contra o Atlético do Brasileiro também. Então o Anderson não era um Dida, gente, tá? Não é um goleiro perfeito. Ele era um goleiro de potencial, até por ser jovem, né? 26, 27 anos, mas teve ali alguns episódios, né? Até aquele comentário infeliz que ele fez lá na festa de casamento, né? Que eu acho que pode ter pesado um pouco também para o Cruzeiro ter dado linha na pipa aí, e principalmente a avaliação interna de que o Léo Aragão e o Otávio são goleiros com potencial, talvez até maior, né? Para substituir o Cássio em médio e longo prazo, tá bom? Então, não acho que a contratação do Cássio foi um erro. Se pudesse voltar no tempo, você teria contratado? Teria, até porque não pode voltar no tempo. Sim, o Cássio foi uma contratação correta do Cruzeiro, foi uma boa contratação, teve bons jogos e nesse momento tá mal, merece crítica. E o dia que o Cássio fez aquela presepada lá de trocar fotinha de Instagram, colocar trem de troféu, aquela palhaçada lá, eu fui um dos que mais critiquei. Eu acho que aquilo não cabe para um goleiro experiente como ele é. Ele não pode ter essa postura de adolescente, tá? Errei, assume o erro, pede desculpa e trabalha mais para melhorar e para parar de falhar. O Soares G falou aqui, ó, faz um vídeo análise ranqueando os últimos 10 atletas a vestir a camisa 10 do Cabuloso e em qual posição do ranking o Matheus Pereira ocuparia. Soares, obrigado pela pergunta, proposta, né? Achei interessante esse negócio, inclusive, né? Os últimos camisas 10 do Cruzeiro. Então vamos lá de trás para frente para chegar nos 10 nomes aqui. O Matheus Pereira é o primeiro que a gente tem que considerar, temporada 2024, 2025. 2023, Nicão, foi o camisa 10 do Cruzeiro. 2022, Giovanni Piccolomo, usou a nossa camisa 10. Depois que o Piccolomo saiu, ninguém vestiu ela. 2021, Rafael Sobis. 2020 foi Regis, o homem que não pode ser reserva. Teve um momento que o Rodriguinho, sabe o Rodriguinho, que foi contratado em 2019, né? Aquele cara meio calvo. Ele jogou 2 partidas com a 10 do Cruzeiro, mas eu vou ignorar solenemente, porque foram 2 jogos no início de temporada, na época do Adilson. Não conta, tá? Foram só 2 partidas do Rodriguinho. Mas então 2020 foi o Regis, 2019, Thiago Neves, aí 2018, 17, 16, 15, Arrascaeta, 2014 e 2013, Júlio Batista, início de 2013, primeiro semestre, Diego Souza, e aí 2012, 11, 10, Montijo. Esses são os 10 jogadores possíveis. Então bora fazer o ranking. O pior de todos, isolado, sem nenhum tipo de comparação. Thiago Neves, não vou render muito, desempenho de merda com a camisa 10 do Cruzeiro, questões de caráter, pênalti perdido, enfim, não vamos entrar muito no mérito. O último, e se tivesse os últimos 20, ele seria o pior, os últimos 100, ele seria o pior. Persona não grata na toca da raposa, tá? Thiago Neves com a camisa 10 do Cruzeiro, um nojo completo. Nono lugar, eu acho que entra o Regis, tá? O homem que não pode ser reserva, desempenho fraquíssimo, né? Teve um ou outro bom jogo ali, mas a produção dele definitivamente foi muito fraca. 8º lugar nessa lista, eu acho que vamos de Giovanni Piccolomo, né? Ainda que com a camisa 10 do Cruzeiro, ele tenha feito poucos jogos, foram só 7 partidas ali, mas um jogador muito abaixo de uma questão de qualidade, da tradição do Cruzeiro, e até que não se cuidava muito na parte física, né, também, né? O Giovanni Piccolomo fazia a gente se sentir representado em campo, né? Afinal, eu olhava para ele e falava, eu posso ser jogador de futebol, basta acreditar. Em 7º lugar, eu coloco o Nicão, até fiquei em dúvida aqui na posição do Nicão e do Giovanni Piccolomo, quem deveria ser pior aqui,
mas coloco o Nicão em sétimo aqui. Desempenho decepcionante, né? Foi uma temporada fraca do Big Nick pelo Cruzeiro, tinha uma expectativa e ele rendeu muito pouco. Sexto lugar, Rafael Sobis, e eu tô sendo bonzinho com o Rafael Sobis, porque ele com a camisa 10 do Cruzeiro fez uma temporada horrorosa, tá? Ele tinha jogado bem com a 23, tinha jogado bem com a 7, mas com a 10 foi muito fraco o desempenho do Sobis. Na quinta posição eu coloco o Diego Souza e muita gente vai falar: o quê? Diego Souza não jogou nada no Cruzeiro. Diego Souza fez boas partidas pelo Cruzeiro naquele início de 2013. É que ele não estava brilhando, arrebentando, comendo a bola, e o Ricardo Goulart, quando entrava no lugar dele, estava jogando até melhor. Então a saída do Diego Souza foi primeiramente uma grana que o Cruzeiro recebeu, ainda teve o William Bigode que veio por empréstimo, né? E abriu espaço para o Ricardo Goulart que estava pedindo passagem, mas o Diego Souza não foi essa lástima que muita gente fala pelo Cruzeiro, tá? Foi um desempenho abaixo, mas ele fez alguns jogos bem legais ali, inclusive o primeiro gol do Cruzeiro no Brasileiro teve gol do Diego Souza, né? O primeiro gol foi dele, no 5-0 contra o Goiás. A última partida dele pelo Cruzeiro foi um 5-0, acho que contra o Resende na Copa do Brasil, ele fez gol também. Diego Souza não foi mal, tá? A passagem dele pelo Cruzeiro não é ruim. Em quarto lugar, eu boto o Júlio Batista, que veio até nessa mesma temporada. Júlio Batista não teve um desempenho regular em alto nível pelo Cruzeiro, mas teve alguns jogos muito marcantes, aquela partida contra o Botafogo em 2013, 2014 também teve bons momentos, um jogo contra o Fluminense lá no Rio, né? Tecnicamente era um jogador muito bom, mas me incomodava muito a forma como o Júlio Batista desmanchava com grande facilidade, sendo um cara muito mais forte que a maioria, né? Mas enfim, passagem discreta em 2015 ali, lesionado, ele acaba deixando o Cruzeiro em algum momento. Não foi brilhante, mas acho que foi importante, ajudou a gente no bicampeonato brasileiro. E aí, para mim, entra a posição do Matheus Pereira, terceiro lugar. Para mim, dos últimos 10 camisas 10 do Cruzeiro, o Matheus Pereira é o terceiro melhor. A temporada que ele fez em 2023 foi uma temporada que ele já chegou machucando, aí ele voltou mal, foi pegando ritmo e fechou muito bem o brasileiro. A temporada de 2024 do Matheus Pereira foi muito boa. Teve um momento ruim ali do meio para o fim? Teve. Com o time todo caiu e o Matheus Pereira também não conseguiu fugir disso, tá? Mas a temporada dele foi muito boa, o líder de assistências, o principal artilheiro, o único que se salvou, um dos poucos que se salvou numa temporada decepcionante do Cruzeiro em 2024. E nessa temporada 2025 ele começou um pouco abaixo mesmo, tá? Teve aquele gol lá no amistoso contra o São Paulo, que não vale bosta nenhuma, afinal era amistoso. Depois eu acho que o Matheus Pereira entrou bem ali em 2 jogos, contra o Tabirito ele foi bem, deu uma assistência, foi bem até contra o Uberlândia, mas contra o América não foi um grande jogo, e o clássico contra o Atlético também não foi bem. Tá? Então o Matheus Pereira, como ele mesmo reconheceu, está devendo, né? Tá devendo, tá precisando voltar a jogar num nível melhor, mas para mim é o terceiro camisa 10. E aí os dois primeiros, a gente tem Arrascaeta e Montijo. Sempre dá alguma dúvida, né? Quem foi melhor, Arrascaeta ou Montijo e tudo mais? O Arrascaeta tem muito mais títulos, né? Ganhou Copas do Brasil, ganhou Mineiro, o Montijo só ganhou o Mineiro aqui. Mas eu voto Arrascaeta em segundo, Montijo em primeiro, pela qualidade dos companheiros que tinha ao lado, né? O Montijo carregou muito animal, tá? Eu acho que o Montijo jogou bola demais. Então, para mim, dos últimos 10 camisas 10 do Cruzeiro, o melhor foi o Montijo. O Arrascaeta fica em segundo lugar aí com essas observações, né? O Arrascaeta foi mais campeão, foi decisivo, meteu gols muito da hora aí, muitas assistências. Nos números, inclusive, o Arrascaeta tem números melhores que o do próprio Montijo, né? Mas o Montijo teve um ano de 2011 brilhante, por exemplo, 2012 já deu uma caída, e aí o Cruzeiro negociou ele para o Santos e acabou montando o time de 2013. Então, para mim, coloco o Montijo em primeiro, o Matheus Pereira em terceiro lugar no ranking. O Rinaldo Vinícius pergunta: depois do Fred em 2018, o Gabigol é o melhor centroavante tecnicamente do Cruzeiro nos últimos 10 anos? E para você, quem foi melhor no auge, Fred ou Gabigol? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Tá, começando do final. Quem foi melhor, Fred ou Gabigol no auge? Eu acho que no auge o Fred foi melhor que o Gabigol, deixando bem claro que o auge do Fred, para mim, é aquele Fred de 2004, 2005, do Cruzeiro, quando ele chega do América, joga no Cruzeiro e daqui sai para o Lyon. Aí lá na França, o Fred sofre algumas lesões, né? Muda, inclusive, um pouquinho o seu estilo de jogo, perde velocidade, mas aquele Fred do Cruzeiro, 2004, 2005, sem exagero, para quem viu, pode até falar aí.
Os números dele são similares aos do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, tá? Comparando Ronaldo no início do Cruzeiro, Fred no Cruzeiro. O Fred jogava bola demais, tá? Aquele Fred ali, eu acho que é o auge dele, eu acho que ele é melhor do que o Gabigol foi em qualquer momento da carreira. Mas depois desse Fred aí, não vem o Fred do Fluminense. Para mim, depois desse Fred, vem o Gabigol 2009, 2019, desculpa, 2020 no Flamengo. Aquele Gabigol ali estava fudido também. Então, assim, o auge dos dois é muito próximo, mas eu acho que o Fred foi um pouquinho melhor no ápice. O problema é que depois o Fred voltou, né? Se o Fred nunca tivesse voltado para Minas, nem para o Cruzeiro, nem para o Atlético, tivesse jogado no Fluminense para sempre, aposentado, e para puta que pariu, assim, a gente ia gostar do Fred hoje, mas a gente não gosta por tudo que aconteceu, por ele estar aqui em 2019 fazer aquele ano horroroso. Mas enfim, dos últimos 10 anos, cara, o Gabigol é o melhor atacante, porque o Fred de 2018 e 2019 não era mais um jogador com tantos recursos, já era um jogador bem mais limitado, não à toa, teve o apelido de Cone e tudo mais. O Gabigol é melhor, tecnicamente é um melhor finalizador, inclusive. Agora, de nada adianta ter potencial técnico para ser esse jogador de referência, para desequilibrar, se ele vai ter uma postura idiota como a da expulsão do último clássico, tá? O Gabigol não pode fazer isso, não pode acontecer esse tipo de coisa. Ele é um atleta experiente, ele tem que ter cabeça no lugar, especialmente nos grandes jogos, tá? Então eu acho que sim, o Gabigol foi uma ótima contratação do Cruzeiro, é um cara que tem tudo para dar um retorno técnico muito bom, tá? Mas tem que parar de ramelar nesse extracampo aí e fazer mais gol, cara. Jogar bola, meter gol, ser decisivo, é para isso que ele veio, é para isso que ele ganha o absurdo de dinheiro que a diretoria do Cruzeiro concordou em pagar, tá? Então, no auge, para mim, o Fred foi melhor, mas o Gabigol tá jogando, né? O Fred já parou. Então, se o Gabigol quiser fazer a melhor temporada da vida dele aqui pelo Cruzeiro, eu, pelo menos, não vou reclamar e vou ficar muito feliz. O Celso Costa pergunta: qual a sua opinião sobre pirataria? Você acha errado comprar essas camisas do Cruzeiro paralelas ou réplicas das originais bem mais baratas? Observação: essa camisa sua tá diferente. Celso, obrigado pela pergunta. Eu não lembro qual era a camisa que você estava falando aqui do dia em questão, mas eu não tenho nenhuma camisa do Cruzeiro que seja réplica falsificada. Eu só tenho camisas do Cruzeiro oficiais mesmo, tá? Eu tenho essa condição, graças a Deus, né, de comprar as camisas oficiais e eu compro. Eu uso aquele macete que eu já falei para vocês, né? Eu espero entrar o ano seguinte para eu comprar a camisa da temporada. Então, por exemplo, a camisa da temporada passada, a azul, eu comprei ela por R$ 170. A camisa branca ainda não apareceu uma promoção boa, então eu não comprei. E a azul escura eu tenho ela porque eu ganhei de presente, né? E quando você ganha, a pessoa pagou lá o valor integral, tá? Mas enfim, cara, eu sempre espero virar o ano seguinte para você poder comprar a camisa, né, antiga ali, num precinho mais camarada. Com relação a se eu acho errado comprar camisa pirata, irmão, cada um sabe de si, cada um sabe onde que o calo, onde que o bolso aperta. Quem sou eu para dizer que alguém não pode ou não deve comprar camisa pirata, tá? Sim, gente. Sim, eu tenho condição de comprar pirata. Irmão, você é cruzeiro, você quer ter camisa, compra a que você pode. Não tem essa de que tem que fazer uma economia, pagar 350 conto na camisa. Tá maluco, cara. Isso não existe, tá? Cada um sabe de si, longe de mim querer ser sommelier de torcedor, tá? Então, assim, ó, vai com a pirata, com a original. O importante é ser torcedor do Cruzeiro, gente. Isso aí não faz diferença nenhuma, tá? Eu não compro produto pirata, tá? Eu realmente prefiro esperar comprar a original ali quando aparece um precinho mais camarada, mas, enfim, sou eu, né? Cada um tem suas preferências, sua escolha, e para mim não tem nada de errado nisso, não. Então você não condena a pirataria? Não, eu não condeno, tá? E quando as marcas colocam os produtos tão inacessíveis, com esses preços tão bizarros, eles sabem que os produtos vão ser pirateados, sabe? A mesma coisa do que era a indústria fonográfica, né? Os discos, os CDs. Todo mundo sabia que ia ter pirataria, gente, tá? Então, assim, eu, sinceramente, não dou importância para isso, acho que o torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser, ele quer comprar pirata, ele compra, só compra original, o direito dele também. E se você gosta, né, de produtos oficiais do Cruzeiro, quiser comprar, vender ou trocar sua camisa, eu vou fazer aqui um merchanzinho. SEC Underline Coleções, SEC de Cruzeiro Esporte Clube, né? CSC Underline Coleções. Chama o Felipe lá, tem camisas muito legais do Cruzeiro, e aí você dá uma olhada lá nos preços e tudo mais, negocia com ele, pede um desconto, tá? Porque tem camisas muito bacanas do Cruzeiro. Agora, se você, não, eu sou aqui do time pirataria, só vai, irmão.
Se, assim, não tem a menor chance de eu te julgar por isso. E por fim, o Ramon Giovanni pergunta: qual a origem da vinheta dos vídeos do canal? Que música é essa? Pensa em repaginar com uma versão remasterizada no futuro? Ramon, obrigado pela pergunta. Vocês veem que a pergunta é antiga quando o cara mandou um Feliz Ano Novo, né? Foi ali no 6x1 Responde que eu postei, acho que dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, enfim. Sobre a vinheta aí do canal 6x1. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Isso é da música Ponta de Lança, tá? Do Rincon Sapiência. E eu não pretendo mudar. Não pretendo. Eu gosto dessa batidinha, acho ela muito legal. Gosto da vinhetinha mais simplesinha aí, só com a mãozinha e tudo mais. Não tô pensando em mudar, tô de boa com ela. Se vocês acharem, nossa, faz uma vinheta e tudo mais, tiver uma ideia boa aí, você pode me mandar, que se ela for boa, eu achar que ela é melhor do que a que eu uso, eu troco, sem o menor problema. Mas eu gosto dessa vinheta, tá? O toquinho ali de Ponta de Lança, é o nome da música do Rincon Sapiência, é um trechinho ali, né, do beat ali, a música é muito boa, por sinal, tá? Ouçam. E a vinheta final, cara, eu nem lembro, eu acho que eu sei que música que é. É uma música, se eu não me engano, da Fergie. Sabe quem que é a Fergie? Aquela loura que cantava no Black Eyed Peas. Tem uma música dela que chama MILF. O que é MILF? Se você é menor de 18 anos, não jogue no, no Google o que é MILF. Mas a música tem esse barulho, né? Os tu, que eu coloquei ali associado às estrelas, que é barulho de arma, né? De tiro, alguma coisa assim. Então, como tem essa batida, eu coloquei ali sincronizado. É isso aí, lembrei agora. Então, são essas as vinhetas, eu estou feliz com elas, não pretendo mudar, mas enfim, como eu disse, estamos abertos aí a sugestões, se vocês acham que está ruim, me conta, me dá esse feedback também sobre a vinheta e eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos, responder você também as perguntas e deixar o seu questionamento para que eu possa responder na próxima edição. Beleza? Então hoje não tem live, hoje foi esse vídeo gravado, amanhã tem pré-jogo e depois do jogo entre Cruzeiro e Democrata tem live para a gente trocar uma ideia aí sobre essa última rodada de Campeonato Mineiro. Fechou? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!